o Evangelho que nós acabamos de ouvir esclarece a doutrina da Igreja. Na Igreja, quem é crente, quem é católico, tem que acreditar na misericórdia e no perdão de Deus. O perdão, a misericórdia de Deus é superior ao mal e ao pecado. Agora tem que haver a verdade da conversão, do arrependimento. É aí é que está a questão. Não é o fingimento do arrependimento, mas é o arrepender-se com verdade. A misericórdia de Deus é infinita. Nós hoje celebramos dois santos que explicam isto mesmo. Eu fixei o nome, portanto, São Ponciano, Papa, que ali na nossa lista está Pontaino em francês. Alguns nomes estão em inglês, outros estão em francês, outros estão em português, e, portanto, mas o Ponciano está em francês, em Pontaino. E foi eleito Papa no ano 230. Nós temos que ter muito amor, e eu tenho um amor especial pela história da Igreja, no período dos padres da Igreja a seguir aos apóstolos, de perseguições, de martírio, tremendo, até à liberdade em 213. Foi um tempo em 313, até o ano 313, e depois em 325, 27 é que foi o Concílio de Niceia, em que os protestantes dizem que foi então a criação da Igreja. Mas é uma ofensa isso, por causa de todos os que lutaram. O Papa Ponciano, o nome é difícil, Ponciano, foi eleito Papa no ano 230. Num tempo em que o imperador era manso, era suave, Alexandre Severo, tinha permitido uma certa tolerância à Igreja, e a Igreja tinha se capacitado de se reorganizar. Depois, nos anos 250 a 260, foi outros imperadores, e que foi o período mais difícil das perseguições da Igreja. Mas no ano 230 estava este imperador Alexandre Severo, que era um homem pacífico e deu uma certa liberdade à Igreja. Mas nesta liberdade da Igreja, no tempo deste imperador, surgiu um padre, Hipólito, contra o Papa, contra a Igreja. Hipólito era um sacerdote culto, austero, mas não nada inclinado para o perdão. Se houvesse erro, tinha que se castigar. E, portanto, fez um inferno à Igreja. Este padre Hipólito fez um autêntico inferno. Portanto, um homem que fosse infiel no casamento, era cristão, não podia ter perdão e tinha que ser expulso da Igreja. Uma mulher, não podia haver perdão, arrepender-se ou não. Ele não acreditava no perdão, este padre Hipólito. Entretanto, o Papa foi o primeiro, este Papa Ponciano, foi o primeiro a ser deportado, a ser expulso de Roma, e teve que vir trabalhar para as minas de ouro do Império Romano na Sardenha, que hoje é a ilha francesa, e onde nasceu o famoso Napoleão, onde os males que nós hoje temos começaram aí. E este Papa, que Hipólito perseguiu, veio para trabalhar para as minas na Sardenha, e o Hipólito, ao ver a humildade do Papa, arrependeu-se, perdeu o perdão, e quando viu o martírio do Papa Hipólito, veio pedir perdão à Igreja, e acreditou que o mais importante na Igreja é a misericórdia de Deus. Tem que haver arrependimento, tem que haver conversão. E, portanto, ele converteu-se e veio de ser também mártir. E é por isso que neste dia nós celebramos os dois, Ponciano e Hipólito, porque Hipólito também foi martirizado,
mas no fim da vida arrependeu-se, pediu perdão à Igreja, não pondo em causa o perdão de Deus. Este gesto de Hipólito, portanto, sensibilizou a Igreja, e é este espírito, o centro da nossa própria fé. Não pôr em causa a misericórdia de Deus, o perdão de Deus. Agora, tem que haver verdade, tem que haver arrependimento, porque este Hipólito, severo, não acreditava no perdão e fez sofrer muito a Igreja. Nós vivemos num tempo muito difícil para os cristãos. Nós estamos a voltar lentamente às perseguições. Não sabemos onde isto vai dar. Aquilo que estamos a ver na Venezuela, por exemplo, mesmo na Ucrânia. Na Ucrânia é um disparate que tem a ver com disputas de forças, de várias forças. O povo não tem culpa nenhuma. Os mega capitalistas que estão a impor aquela guerra e o povo a sofrer. Na Venezuela, o que é aquilo? Aí o comunismo, em que o Maduro está a marcar as casas com X, a pintar na parede e nas portas, para se ele conseguir ficar, perseguir aqueles que foram buscar as atas, conseguiram que os soldados, que o exército, lhes desse as atas verdadeiras, e ele está a marcar as casas com X. Para haver a morte e as perseguições agora a seguir. E o mundo está calado. Portanto, o mundo sabe das verdades porque, graças a Deus, militares do exército que não foram fiéis a Maduro. E deram àquelas pessoas que eles agora estão a perseguir a pôr as suas casas com X, a marcar. Que é terrível o que vai acontecer. Vemos Londres, em que um jovem, por pôr no Facebook, que as razões por que estava na rua e não sei quem mais, é dado como terrorista. Nós, os julgamentos na Europa demora, e sobretudo se for políticos, nós temos julgamentos em Portugal que já vão com sempre alguns anos. Aquele jovem é julgado em horas, pôs uma coisa no Facebook, tem 2 anos para cumprir prisão, e em horas, decidiram em horas. Uma perseguição terrível. E tudo começou pela morte de 3 jovens, uma portuguesa, de nome família Silva, 9 anos, tinha feito, não sei há quanto tempo, a primeira comunhão, mas era descendente de português, é neta de português, os pais são portugueses. E o povo vai para a rua e as autoridades perseguem. Neste momento, vemos polícias abraçadas a gente que vem de fora e a perseguir aqueles que querem salvar a sua pátria, aqueles que querem os valores da sua pátria. Ontem, parece que mais uma vez, um jovem esfaqueou mais uma senhora e uma menina. E não se pode dizer. Ontem houve no Twitter, que é uma plataforma da internet, que nem toda a gente tem, uma entrevista, porque não passa em lado nenhum, de Elon Musk com o Trump. E bloquearam. Não é permitido ninguém ver essa entrevista. E a União Europeia, um senhor francês que trabalha na União Europeia, já escreveu a dizer: nós vamos cortar o Twitter porque o Twitter está a chegar à Europa e está a perturbar. A Inglaterra, este movimento é incentivado por vós. E nós estamos a ver muitas perseguições. As perseguições ao povo, estamos a ver as autoridades, não se entende isto.
Porquê é que a União Europeia faz isto? Não se entende. Ninguém pode ver aquela entrevista. Mas nós não somos inteligentes suficientes para discernir os erros, aquilo que as pessoas dizem de errado ou não. Mas que povo somos nós? Onde é que nós chegamos? Porque há alguns é que nos dizem aquilo que nós podemos ouvir, aquilo que nós podemos escutar. E reparai, isto é bem a propósito, nós às vezes vemos esta coisa das religiões evangélicas, as religiões evangélicas como heresias, como erros, etc. Mas talvez Deus esteja a preparar para o que vem aí, as perseguições. São muitos cristãos. E talvez através do mal, destas religiões todas, Deus esteja a preparar o futuro, porque as perseguições vêm aí. E se fosse só a Igreja Católica, se fosse neste momento, se fosse só a Igreja Católica, nós estávamos a ser perseguidos ao máximo. Mas são muitas famílias, eles nem sabem onde é que eles estão. E, portanto, até eu olho para isto e digo assim, olha como é que Deus opera na história. Por exemplo, neste dia deste Papa, foi o primeiro Papa a ser deportado de Roma, a trabalhar na Sardenha, da França, onde tudo começou, porque a França, com estes Jogos Olímpicos, mas desde Napoleão, tem sido uma perseguição à Igreja terrível, que culminou com este disparate, esta humilhação, que estes Jogos Olímpicos foram uma humilhação ao povo francês, e não só ao povo francês. E, portanto, nós olhamos para isto tudo e dizemos, temos que nos colocar no nosso mundo, tentar entender o projeto de Deus, mas nunca podemos, como Hipólito, pôr em causa a misericórdia e o perdão de Deus. Venha o que vier. Isto é o centro da nossa fé. Hipólito e Ponciano não fez nada, portanto foi mártir, a trabalhar nas minas de ouro que havia na Sardenha, torturado pela sua humildade, modificou o coração de Hipólito, mas nós hoje temos que olhar para o nosso mundo e ver com esses acontecimentos todos, tudo aquilo que está a acontecer. Se agora que estão a preparar as perseguições, até por dizer a verdade, por falar, já não se pode falar, como é que a Igreja Católica estaria a ser perseguida se não houvesse? Porque a Inglaterra, a Igreja, eles são anglicanos. A essência é anglicana. A França é católica e as religiões nunca entraram lá muito. Nunca entraram muito em França. O povo francês passou do catolicismo para o ateísmo. E está dividido entre católicos, e haverá uma outra, mas nunca entraram muitas. Mas nós temos que olhar para isto tudo e dizer, com a misericórdia do Senhor, e como cristãos católicos, temos que olhar com humildade para as páginas da história e tentá-las ver. Agora, como católicos, abramos os olhos. Porquê é que nós não podemos ver uma entrevista do Trump? Porquê é que não podemos? Que mal é que tem? Ele diz as barbaridades e entra mas não tem. O que é que tem por trás? Ou porquê é que aqueles senhores é que têm o bom caminho? Quando a gente não vê o bom caminho nenhum, para aquilo que vimos em França, nos Jogos Olímpicos, que é a mesma coisa. Portanto, governos comandados por mega capitalistas que nos estão a conduzir, não sabemos para onde, e não podemos saber a verdade. Não podemos sequer meditar. Eu sei que os católicos têm muitas dúvidas em relação ao Trump, mas olhai para o que está. O que está ao lado é muito pior. O Trump poderá conduzir-nos para muito mal, mas aquilo que está a ser gerado ao lado é assustador, porque não é possível. Ontem eu estive a rezar o texto e fui a correr, não se viam as imagens, só se ouvia o som de gente. Eu acompanhei um jovem latino, em espanhol, aqui que vive em Toronto, o Pablo Munoz, que é argentino, e que não se viam imagens.
E portanto, ninguém. E depois comecei a ver outros canais que estavam a transmitir. Um jovem do Brasil, que é jornalista. Em Portugal não vi ninguém a transmitir, porque em Portugal também está tudo um bocado sério. E vamos andando. Mas o que importa é nisto, na festa de Santo Hipólito, de São Puciano e São Hipólito, é nós prepararmos o nosso coração, aconteça o que acontecer, nunca pôr em causa o perdão e a misericórdia de Deus. Agora, cada um é que sabe se aceita, que seja quais forem as razões, porque as razões são parecidas ao Salazar. Proibir de nos ver, proibir de falar, proibir de não sei o que mais. Chegámos à liberdade para chegar a isto. Como é que os meios de comunicação social não falam daqueles X que estão a marcar as casas na Venezuela? Por que não se fala disso? Temos que ir à procura das informações. Que o Senhor nos dê força e que nos anime na nossa caminhada, e que São Puciano e São Hipólito, Hipólito que se converteu e que pediu perdão e se tornou tão humilde, como o Papa Puciano, nos ilumine neste mundo, porque o nosso mundo neste momento está a ser medonho, está a começar pelas palavras, estão a tentar pelas palavras, mas a seguir às palavras virá muito mais. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.